Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos sobre a Sagrada Tradição, onde nós estamos aqui lendo este livro do professor Felipe Aquino, chamado A Sagrada Tradição, que eu aconselho que você compre, e nós estamos lendo e fazendo os devidos comentários sobre esse assunto muito importante, que é um dos tripés da nossa fé: a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Eu sou Marterson Castelo Branco, estudante de Teologia, faço parte também de um grupo de oração aqui na minha paróquia em Fortaleza, Ceará, paróquia Santa Paula Fracinete. Você é meu convidado para se inscrever no canal, ativar as notificações e principalmente enviar este vídeo para os seus amigos da Igreja da Catequese, do grupo de oração, de qualquer lugar que você quiser, porque o nosso objetivo é propagar aqui a fé da nossa igreja. Antes, vamos começar com aquela que sempre nos protege. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. São José, rogai por nós. E providenciai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, se você está chegando aqui de paraquedas com zíper e tudo, como diz o Padre Paulo Ricardo, esse não é o primeiro vídeo, já tem outros 2 vídeos sobre esse assunto e nós estamos aqui no terceiro vídeo. Olha só, o documento Dei Verbo, número 8, é o número 8, deixa eu ver aqui, é o 8 mesmo. Ele diz o seguinte, ó: assim, a pregação apostólica expressa de modo especial nos livros inspirados devia conservar-se sem interrupção até a consumação dos tempos. Por isso, os apóstolos transmitiram aquilo que eles próprios receberam, exortam os fiéis a manter as tradições que aprenderam, seja oralmente, seja por carta, e a combater pela fé, uma vez transmitida aos santos. Então, veja, essa tradição aqui, essa sagrada tradição, em primeiro lugar, ela é divina. Ela é uma tradição, né? Por que ela é a sagrada tradição ou divina tradição? Por quê? Porque os apóstolos, eles escutaram esses ensinamentos, tá? Do mestre divino, de Jesus. Jesus sendo Deus, tudo que ensina palavra de Deus. Tudo bem? Ensinamento de Deus. Os apóstolos escutam e quando Jesus vai para junto do Pai, eles começam a pregar, eles começam a ensinar a palavra de Deus. O ensinamento oral dos apóstolos era a palavra de Deus. Muitas pessoas acham que a palavra de Deus é somente a Bíblia que está escrita, mas não é. A palavra de Deus é também a oralidade, o ensino oral dos apóstolos, que é transmitido pelos séculos, dos séculos, até o final dos tempos. Tudo bem? Eu vou aqui trazer algumas passagens bíblicas sobre essa questão da tradição para nós entendermos a importância que os próprios apóstolos deram sobre ela. Então eu vou começar aqui por 1 Coríntios 11, 23. Se você tiver, eu peço que você também abra a Bíblia para a gente ir estudando juntos, tá? 1 Coríntios 11, 23. O 23, olha só. Está escrito assim, ó: com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Aí ele vai fazer, né, aquela liturgia eucarística. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, mas enfim, eu mesmo recebi do Senhor, né, o que vos transmiti. Então aqui a gente percebe que São Paulo ensinava aquilo que Jesus o revelava, né? O Senhor estava o tempo inteiro, constantemente, revelando para São Paulo e protegendo ele, né, dando a graça da inerrância em tudo aquilo que ele ensinava oralmente, quando ele, né, se propunha a falar a palavra de Deus, tá? Nós temos aqui também o capítulo 15, o versículo 3, né? Está escrito desta maneira, veja bem: transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi, né? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Essas Escrituras aqui, obviamente, não eram o Novo Testamento, e sim o Antigo Testamento, né? Existem fortes indícios que
São Paulo, Jesus e outros apóstolos utilizavam a Bíblia grega, tudo bem? Mas isso aqui é assunto para outra questão. O que nós precisamos entender aqui é que São Paulo transmitia tudo o que ele recebia, tá certo? Só continuando aqui, eu vou manter a Bíblia sempre aqui perto para a gente ir tirando as referências, tá bom? Então, veja, outra coisa bem interessante a gente vai encontrar lá em 2 Tessalonicenses. Olha só o que nós iremos encontrar em 2 Tessalonicenses 2,15. Olha só, olha só. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça, animem os vossos corações e vos confirmem em tudo o que fazeis e dizeis em vista do bem. Eu ia ler só a primeira parte, mas eu gostei tanto que li o restante. Então, veja bem. Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai as tradições que vos ensinamos. Ou seja, muitas pessoas dizem que essa tal de tradição apostólica é uma coisa humana. É uma coisa que pode ser descartada. Não, não pode. Não pode. A sagrada tradição, São Paulo aconselhou, fique firme, irmão, e guarde as tradições. Que tradição é essa? Essa tradição é a palavra de Deus. A palavra de Deus oral, ensinada. É que tem pessoas que acham que a palavra de Deus é só isso aqui, ó. Ó, não é. Tudo isso aqui, antes de ser escrita, tá? Foi ensinada oralmente. Tá certo? E foi ensinada muitas outras coisas que nem estão aqui, como vai dizer São João. Né? Jesus fez outras coisas, ensinou outras coisas que nem dava para escrever aqui nos livros do mundo. É óbvio que ele utiliza uma figura de linguagem exagerada, mas o que ele quis dizer é que muitas coisas que ele fez, que o Senhor fez e que inclusive os apóstolos fizeram, não está escrita. Por quê? Porque foi apenas registrada pela tradição, mas nem tudo a tradição anotou, nem tudo a tradição guardou. Tudo bem? Vamos continuando. Quanto à tradição recebida dos apóstolos, ela compreende todas aquelas coisas que contribuem para santamente conduzir e fazer crescer a fé do povo de Deus. E assim, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê. Nos vídeos anteriores, eu já falei que, até por uma questão de lógica, não tinha como o povo de Deus eles se informarem a respeito do Evangelho, da economia da salvação, somente através da Bíblia. Até porque nós iremos entender que a máquina de imprimir em massa, ou seja, imprimir diversos livros, diversos cadernos, ela só foi existir lá no século XV. Então, antes disso, não tinha como os seres humanos, cada um, ter uma Bíblia em casa. Não existia máquina de imprimir, era muito caro, tudo bem? Muitas pessoas não sabiam ler. E é por isso que o meio principal das pessoas se informarem a respeito das coisas sagradas era através do ouvir. São Paulo vai dizer, a fé, ela vem pelo ouvir. E através desta propagação, desta explanação da palavra de Deus durante os anos, durante os séculos, a igreja vai convertendo diversas pessoas. A igreja foi convertendo muitas pessoas através da pregação. Tudo bem? E é óbvio que eu não estou tirando a importância da Bíblia. Se eu fizer isso, eu seria o pior de todos os hereges. Eu estou dizendo que não é só a Escritura, tá certo? Que é a nossa regra de fé. A tradição, ela não pode ser descartada, porque foi através da tradição, foi através da pregação apostólica que as pessoas foram conhecendo a verdade, tá bom? Olha só, vamos aqui, continuando lá no parágrafo 78 do Catecismo e no documento Dei Verbo, lá no capítulo 8. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Através da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê, né? Uma pequena repetição,
Mas, como nós iremos dizer aqui, ó, muitas pessoas pensam que os católicos acham que a tradição é uma coisa, a escritura é outra. E os católicos, eles dão mais valor à tradição do que à escritura. Não, não. Tudo que está escrito na Bíblia, tá? Na escritura, tudo, primeiro foi ensinado oralmente pela tradição. E é por isso que nós não descartamos a tradição. A tradição e a escritura, elas são inseparáveis. Um católico não pode ficar só com a tradição e negar a escritura. E nem pode ficar só com a escritura e negar a tradição. Na verdade, nenhum cristão deveria fazer isso. A Bíblia, ela é produto da tradição. Ela nasce no seio da tradição apostólica. E é isso que nós temos que entender. Só que muitas pessoas acham que a Bíblia, ela simplesmente apareceu do nada, sem uma história. Mas a Bíblia tem uma história. Nós deveríamos conhecer a história da Bíblia. Muitas pessoas dizem o seguinte: se os católicos conhecessem a Bíblia, eles deixariam a igreja. É mentira, é o contrário. Se os não católicos conhecessem a história da Bíblia, muitos perceberiam que a Igreja Católica tem razão quando acredita tanto na Bíblia como na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério, tá bom? Continuando aqui lá no parágrafo 83 do Catecismo, a tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e dos exemplos, de Jesus e o que receberam através do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Então, algumas pessoas se perguntam, mas qual é o conteúdo da tradição? Qual é o conteúdo desse ensinamento? É todo o ensinamento divino revelado por Jesus Cristo em sua revelação pública universal. Tudo que a tradição ensina, nós devemos guardar para a nossa salvação. Tudo bem? Veja, não podemos confundir tradições locais, como o hábito eclesiástico, como algumas formas de culto, tá? Como algumas questões morais, como nós iremos ver na Didaquê, tá? Que prescreveram, tudo bem? Por quê? Porque essas são tradições pequenas, são tradições locais, tá bom? Tradições eclesiásticas. A grande tradição, a sagrada tradição, é aquilo que o próprio Deus nos revelou. Primeiro, privadamente para o judaísmo no Antigo Testamento e depois publicamente e finalizando, na verdade, a revelação universal no Novo Testamento, tá bom? Olha só, a Dei Verbo ensina o seguinte: os ensinamentos dos santos padres, tá, do século I a VIII, testemunham a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da igreja, crente e orante. Embora a igreja tenha ciência de que já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, o catecismo nos assegura que, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. E isso o Espírito Santo continua a fazer na igreja através dos teólogos e do magistério oficial. Aos teólogos cabe aprofundar os conhecimentos do mistério da fé, guiados pelos dogmas já revelados, mas somente ao magistério cabe definir as verdades da fé. Isso aqui é muito importante. O Espírito Santo, ele já revelou, Deus, a Santíssima Trindade, já revelou tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, tá certo? Porém, existem coisas que a fé cristã ainda não terminou todo o discernimento. Eu vou dar um exemplo. Os dogmas, muitas vezes, as pessoas dizem que a igreja cria dogma. Ela não cria dogma, tá? Ela só decreta algo que já era crido durante todo o tempo, mas que em algum momento os cristãos começaram a duvidar, começaram a questionar, não tiveram discernimento suficiente para poder chegar àquelas conclusões. Será que Maria é mãe de Deus? Aí começa a surgir as dúvidas, começa a surgir
as contradições. Aí em 431, o que acontece? A igreja decreta: o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, sempre ensinou, né, através da revelação, através da tradição apostólica, sempre foi ensinado publicamente que Maria é mãe de Deus. Aí começa a surgir contradições e a igreja vai e decreta o dogma, mas o dogma não é uma criação de doutrina, é apenas a percepção de algo que outrora não era percebido, tá, por toda a igreja, mas era percebido por um grupo de pessoas, tudo bem? Depois, nos próximos vídeos, nós iremos continuar o nosso entendimento. Aos teólogos cabe o quê? Os debates sobre aquilo que está em aberto, né, sobre algumas questões ainda bem complexas, que até o fim do mundo, até a volta de Cristo, terão coisas que ficarão em abertas, mas o entendimento, mas a explicação oficial da fé, somente o magistério da igreja pode fazer, tá bom? É por isso que nós leigos não ficamos com palpitaria sobre fé e moral, tá? Nós esperamos a igreja se manifestar. É por isso que a gente não canoniza santo e nem nega canonização de santo, né? Porque tem muito leigo que gosta de fazer isso. Tem muito leigo que adora se colocar no lugar do Papa e decidir pela igreja, tá? Tem leigo que tem até o Papa preferido. Ah, quando o Papa Francisco sair, eu quero que aquele Papa seja Papa. Já pensou? Né? A gente simplesmente espera, deixa que o magistério decide, deixa que o Espírito Santo decide. Tudo bem? Abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Nós iremos aqui dando continuidade sobre a Sagrada Tradição.